pastor. Obrigado. Graça e paz, querida igreja. Amém. Quem está feliz está na casa do Senhor, diga amém. Amém. Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo Armando, da Adriana, pela Amanda, pelo Arthur, essa família abençoada. Cumprimentá-los também ao reverendo Paulo, a Kênia, sua família, ao reverendo Elias e a Gláucia. Que alegria revê-los. Eu fazia alguns anos que eu não via esse casal, e ao vê-los eu falei, qual é a receita, né? Será que eles estão dormindo numa banheira de formol? O que acontece para estarem do mesmo jeito, né, que eu os conheci, conservados? Me lembro, acho que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, nós fazíamos um acampamento lá na igreja de Valinhos, da qual eu era o pastor, lá na Unimep, e um ano o pastor Elias saiu daqui com um ônibus, e foi lá para o nosso acampamento de carnaval. Alguém daqui estava nesse acampamento lá da Unimep? Acho que só o pastor e a Gláucia, mesmo com aquela turma naquela época, né? Que alegria poder voltar aqui, que privilégio poder estar com vocês nesse final de semana, no nosso encontro de casais, e é muito bom poder desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Saio daqui, eu e a Solange, muito abençoados nesse final de semana. Parabenizar a equipe organizadora, o César está por aqui, o César e a Lilian, glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida desse casal, gente. Líderes do Minfa, junto com a Fernanda e junto com o Rafael lá do ministério também, glória a Deus, glória a Deus. E eu estava treinando com vocês, aplaudindo, para convidar vocês a aplaudir a Deus pela vida da Solange. Fiquem em pé, Solange, por favor, aplauda o Senhor, vocês me ajudam. Vocês me ajudam a fazer uma moral com ela, gente. Não é fácil, essa mulher é muito difícil, né? Eu apresentei lá no encontro de casais que a Solange é a minha atual esposa, e eu tenho duas filhas do meu primeiro casamento. E alguns às vezes se surpreendem com essa afirmação, mas de fato eu e a Solange, ela é minha atual esposa já há 40 anos, somos casados há 40 anos, temos duas filhas, a Keila e a Gi, agora temos há um ano e pouco uma novidade, né? A nossa netinha, a Manu, e é uma alegria poder ter uma família aos pés do Senhor. Estava agora de pouco olhando na transmissão do culto online lá da nossa igreja, da Metodista Central de Goiânia, e vendo as minhas filhas, o meu genro, todos envolvidos na direção do culto, do louvor. Isso é um privilégio, né? Isso é uma coisa muito boa, e eu quero orar para que você e eu possamos desfrutar dessa bênção da nossa família, aos pés do Senhor, no altar, em nome do Senhor Jesus. E quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, hoje à tarde, pastor, estávamos vindo lá do encontro, e eu perguntei até que hora que o culto, né, para que a gente ficasse dentro daquilo que é o normal. O pastor falou até às 11h30, é isso? Então nós vamos bem menos que isso, mas assim, com uma certa compaixão do pessoal do encontro, que estão me ouvindo desde sexta-feira à noite, eu quero compartilhar uma palavra de Mateus capítulo 14 com você. Também saudar de forma especial o pessoal que está online, e falar da bênção de podermos desfrutar dessa questão online, né, que nos faz, apesar de às vezes não podermos vir presencialmente, às vezes por uma enfermidade, por uma distância, podemos estar conectados. Graças a Deus por isso. Mateus 14, verso 22. Se você puder ficar em pé para que a palavra de Deus seja lida. O Wesley dizia que quando a palavra de Deus é lida, é Deus falando conosco. Algum tempo atrás eu fui convidado como representante da nossa denominação, eu sou superintendente distrital lá, para um almoço no Palácio do Governo, junto com o governador e a equipe. E aí estávamos lá, o governador atrasou, estava vindo do interior, o helicóptero deu probleminha lá, e aí liberaram o jantar para nós, o almoço para nós, os representantes de algumas denominações. E aí no meio do almoço, o cerimonial pega a palavra e fala assim: olha, nós queremos informar a todos a entrada no recinto do nosso vice-governador. E todo mundo, a gente ouviu aquele barulhinho de talher batendo na louça assim, no prato. Todo mundo ficou em pé, e quando o vice-governador entrou, todo mundo aplaudiu. Aí sentamos, continuamos a almoçar. Aí a pouco o cerimonial vai no microfone de novo, o pastor Paulo, e fala assim: olha, queremos anunciar a entrada nesse recinto do governador. Todo mundo parou de almoçar para receber em pé o governador.
E eu acho que é uma questão de etiqueta e de respeito à autoridade. Se a gente fica em pé quando o Coxa faz um gol, quando o Atlético faz um gol, a gente fica lá, e quando o Vila Nova faz, a gente não fica muito em pé, né? Mas quanto mais, quanto o nosso Deus fala. Então, quando a palavra de Deus é lida, é Deus falando. Ficar em pé é reverência. Ficar em pé é falar: Deus, fala que o teu servo ouve. Eu não sei se você sabe disso, mas nos tempos do início do metodismo, lá o metodismo primitivo inglês, as reuniões metodistas não tinha nem banco. O Wesley às vezes chegava nas vilas, montado no cavalo dele, o cavalo já tinha um porta-bíblia na cela, que era para quando ele estivesse indo de um lado para o outro, ele já ia lendo a Bíblia, e quando ele parava, estava no lugar mais alto, nem descia do cavalo, ali ele já lia e pregava. E ele, depois de um tempo, ele concordou que tivesse bancos, mas bancos sem assento, para a turma ficar bem ali, atento. Então banco era para o idoso, e sem assento. Então daqui a pouquinho nós vamos sentar, mas é muito bom poder ficar em pé. Mateus capítulo 14, verso 22, quem achou diga amém. Amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, por volta de 4, 5 horas da manhã, foi Jesus ter com eles, os discípulos, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram estarrecidos, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos falar juntos o que aqueles no barco disseram? Verdadeiramente és filho de Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração, ore comigo, diga assim: Senhor Deus, eu ouvi a tua palavra, eu quero entender a tua mensagem, fala comigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se assente, meu irmão e minha irmã. Tempestades, o que nós podemos definir no mundo que a gente vive hoje, numa cidade abençoada e tranquila? Estávamos vindo para cá falando que se tem uma cidade ou um estado que a gente admira no Brasil, é o estado do Paraná. Parabéns vocês por serem paranaenses. A minha família, o meu avô se converteu lá no interior de São Paulo, na cidade próxima de Ourinhos, uma cidade chamada Chavantes. Alguém conhece aqui a cidade de Chavantes? Ourinhos ali. Meu avô na década de 30 se converteu através do reverendo Benedito Natal Quintanilha. Naquele tempo São Paulo e Paraná era uma região só. E aí o meu avô, todo o italianão, veio para o Brasil para substituir a mão de obra escravizada. Você conhece a história? E aí o meu avô convertido começou a ir para a igreja. A minha mãe, as minhas tias, meus tios eram recém-nascidos. E aí a minha mãe, quando fez 18 anos, ela saiu do interior ali e foi para Campinas, São Paulo, onde eu nasci. Ela se casou com meu pai ali na década de 60 e foi ali que eu nasci. A minha tia, a tia Isabel, irmã da minha mãe, ela veio para Londrina, foi para Londrina. Então tem uma parte da minha família que é paranaense.
talvez a minha mãe devesse ter vindo para o Paraná, porque a gente gosta muito do Pará. E das cidades do Paraná, a Solange fala, todas são muito boas. A gente acredita que Curitiba é uma boa, uma excelente cidade. E aí quando a gente pensa em Curitiba, nós aqui curitibanos, o que seria uma tempestade? Já que a gente, quem sabe, esteja do ponto de vista climático numa região estável, não tem grandes chuvas, quem sabe, não tem tsunami, estamos longe da praia, do litoral. O que seria uma tempestade? Nós poderíamos hoje metaforicamente falar que a tempestade são as coisas da nossa vida que nos desestabilizam, que a tempestade é alguma coisa que a gente não tem como evitar. Pensa bem, você não coordena uma tempestade, você não coordena um tufão, um furacão. Lá nos Estados Unidos, na época dos tornados, o clima ou os meteorologistas avisam onde vai ter, conseguem prever a chegada, as pessoas se protegem, mas não tem como cancelar um furacão, não tem como anular uma tempestade. E queridos, tempestade hoje para nós pode ser sinônimo de uma crise financeira, tempestade pode ser hoje uma parábola, uma metáfora de uma enfermidade, quando de uma hora para outra vem um resultado positivo para um câncer, vem um resultado negativo para uma cura, e a gente se vê então frente a uma tempestade que vai além da nossa capacidade de absorver. Talvez um desemprego, quando depois de 10, 20, 30 anos você se dedicando para uma empresa, para um ramo, de repente na fase mais difícil dos 50 para 60 anos, prestes a se aposentar, e agora com a nova aposentadoria, todo mundo está tendo que pagar pedágio, para aposentar um pouquinho mais tarde, de repente o patrão te agradece e fala, obrigado pelo tempo que você nos ajudou, mas a gente está trocando você por 2 jovens trainees para pagar metade da metade que você ganha, e aí você fica desempregado, e aí você faz aquele currículo que já fazia 20 anos que você não sabe o que é currículo, e aí você vai no lugar, a pessoa fala assim, você já não tem mais idade. Queridos, quantas vezes a tempestade vem quando a nossa igreja passa por uma crise, e o povo começa a ter aquela evasão, aquele êxodo, e a gente que nasceu e cresceu, e a igreja é a nossa família, é um lugar extremamente importante, onde os nossos parentes, os nossos pais, os nossos antepassados viveram, construíram. Essa igreja tem 85 anos, é isso, né? A Central de Goiânia tem 83, somos quase gêmeos, irmãs gêmeas. A tempestade é quando chega uma notícia que a pessoa que você confiou a sua vida para ela te trai. A tempestade é quando você está acreditando que a sua vida vai tomar um rumo abençoado e você encontrou alguém para desfrutar com essa pessoa dos melhores dias da sua vida, e essa pessoa te nega, te trai, te troca. A tempestade é quando você descobre que o filho ou a filha, quem sabe, está envolvido com amizades erradas, e com 16 anos quer sair de casa e curtir a vida. A tempestade chega quando o seu filho já passou da idade de estudar, já passou da idade de trabalhar, e ele continua naquela fase do NEM, que não quer saber de nada. Tempestade, você já entendeu. Tempestade é aquilo que nos assolapa, é aquilo que vem e que nos desestabiliza. E eu quero nessa noite, rapidamente, pensar com você como pisar as tempestades. E a ideia de pisar as tempestades é a ideia de subjugá-las, é a ideia de não ser vencido por elas, é a ideia de que independente das más notícias, nós podemos pisar nas tempestades, ou pisar as tempestades. E a história que nós lemos, que nos inspira nessa noite, fala de uma tempestade, mas preste atenção, antes de uma tempestade do clima, a região onde Jesus estava, o Mar da Galileia, tem uma topografia muito especial para tempestades. Por isso que é comum na Bíblia você ouvir de tempestades. O Mar da Galileia é uma represa natural feita pelo Rio Jordão, que começa lá no norte, na região de hoje, onde é o Líbano. E quando ele chega naquela região cheia de montanhas, as colinas de Golã ao redor, aquela região é formado, o Rio Jordão forma o Mar da Galileia, e por causa das montanhas, dos ventos encanados, é muito comum tempestade naquela região,
E essa foi mais uma delas. O Mar da Galileia é uma represa natural feita pelo Rio Jordão, que tem 28 quilômetros de extensão, de comprimento. A sua maior largura são 14 quilômetros, por isso que é chamado de mar, tamanha dimensão dele. Então, atravessar o Mar da Galileia, enfrentando tempestade, era corriqueiro, era quase que tradição. E os pescadores também viviam essa realidade, porque afinal um pescador bom é aquele que sabe enfrentar as tempestades do mar, onde ele exerce a sua função. Mas queridos, eu queria pensar numa outra tempestade, que antecedeu essa. Sabe qual foi? A morte de João Batista. E eu não falei intencionalmente que talvez a pior tempestade seja enfrentar a morte, enfrentar o luto, enfrentar a tristeza da separação. Eu me lembro com 22 anos, o meu pai com 48 anos, 22, eu e o Solange já tínhamos nos casado. Meu pai com 48 anos foi para a praia no interior no litoral de São Paulo, com a minha mãe, e numa sexta-feira ele não acordou. Minha mãe acordou com ele se debatendo na cama, e era o último suspiro dele. Ele teve um infarto fulminante. Como foi difícil. No dia seguinte, naquele mesmo dia à tarde, a gente se despedir do corpo do meu pai e viver o luto. Há 3, 4 anos o meu irmão também sofreu um infarto fulminante e faleceu. Como é difícil, a dor da perda é algo tremendo. Estava agora à tarde recebendo uma mensagem de uma irmã, a Cris Tomazetti. Há 3 meses, final de agosto, o marido dela, um piloto de avião, gozando de plena saúde, passou mal, teve um problema digestivo, foi para o hospital, o médico mandou dar algum omeprazol da vida, falou que estava tudo bem, ele voltou para casa, na madrugada ele passou mal de novo e sofreu um infarto, morreu. A Cris hoje mandou um coraçãozinho que ele recebeu no face a face, o encontro com Deus, e ela falou que ele guardava, e ela foi agora começar, depois de 3 meses, se desfazer de algumas coisas. Ela encontrou o coraçãozinho que ele ganhou no encontro com Deus, onde ele se converteu na nossa igreja e foi batizado. Queridos, a dor do luto, a dor da perda, talvez seja pior, porque nós não nascemos para morrer, e muito menos para conviver com pessoas que nos deixam, ou com o sentimento do vazio. Jesus, ele tinha recebido a notícia da morte do seu discipulador, da morte do seu primo mais velho, primo irmão. Ele tinha recebido a notícia da morte do cara que o inspirava, do cara que tinha o batizado na tradição judaica. E ele tinha recebido a notícia de uma morte que não era fruto de uma doença que se prolongou e a gente fala, descansou do sofrimento. Ele tinha recebido a notícia da morte de uma morte besta. O João Batista, um profeta, que era função profética falar para o rei quando o rei estava em pecado. O João Batista, ele falou para o rei Herodes, você está em pecado, você está tendo um caso com a tua cunhada, está errado. E o rei Herodes mandou prender o João, e agora o João está encarcerado por uma injustiça do rei, porque a função do profeta, lembra do Natã, quando o rei Davi estava em pecado? A função profética era essa, mas o texto nos diz que o rei Herodes mandou prender, e o rei Herodes, sabendo que o profeta João não era um qualquer, ele tem medo de fazer coisa errada com João. Mas daí numa festa, numa orgia, numa situação completamente fora dos padrões, o rei Herodes está bêbado, e a sua enteada entra dançando, quem sabe com pouca roupa ou roupa nenhuma, e ele fica encantado com a enteada dele, ele apresenta para todo mundo, olha aqui quem ela é. E aí ele fala para ela, gostei da sua dança, pede o que você quiser que eu vou te dar, nem que seja metade do meu reino. E ela chega para a mãe, Salomé, fala, mãe, o que eu peço? E a mãe estava com raiva do João, porque o João tinha contado o caso dela. Filha, pede a cabeça do João. E aí o rei Herodes, contrariado, manda decapitar o João. E aí o texto nos conta, só para você ver que o que eu estou falando tem sentido, olha o capítulo 14, o verso 12.
O verso 12 é isso que eu estou falando para você. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo de João Batista e o sepultaram. Depois foram e anunciaram para Jesus. E aí olha o verso 13, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Ou seja, Jesus ele precisava, como humano que era, enfrentar a tempestade da morte. Ele precisava enfrentar a tempestade, pastor Armando, da separação. O meu mentor, o cara que me inspirou, o filho da minha tia, agora morreu. E morreu de uma forma injusta. Aquele que devia proteger a gente, o rei, mandou matar, para satisfazer uma burrice, uma ignorância. Quantas mortes são estúpidas, quantas mortes são desnecessárias. E foi isso que aconteceu com Jesus. Para mim, Jesus estava em luto, Jesus estava triste, e ele chega para os discípulos e fala: gente, vamos num cantinho, vamos atravessar de barco aqui, vamos no outro lado, para a gente ficar sós, vamos fazer um retiro, para eu absorver. E tinha discípulo dele, que você conhece a história, que eram discípulos de João, até quando João falou: sigam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí então os discípulos, talvez consternados com aquela notícia, abalados com aquele vento contrário que tinha desestabilizado o próprio mestre, eles atravessam o mar. Só que a notícia vaza. Levanta, o pessoal passa o WhatsApp: gente, o mestre, porque os discípulos tinham acabado de voltar de uma viagem missionária. E aí o texto nos diz que eles, reconhecendo os discípulos, falaram: os discípulos, eles estavam anunciando Jesus, então eles devem estar junto com Jesus. Então se eles estão atravessando para o outro lado, vamos todo mundo. E a história você conhece, chegam do outro lado, tem uma multidão, e Jesus no lugar deserto, em luto, ele vai e fala para os discípulos: deem de comer para essa multidão. Senhor, não temos dinheiro, não tem padaria, façam vocês mesmos. E aí você conhece a história dos 5 pães, 2 peixes, o menino. Jesus orou, consagrou, mandou o pessoal sentar em grupos, distribuiu para os discípulos distribuiu para todo mundo, e todo mundo ficou, quase 10.000 pessoas ficaram saciadas, e todo mundo foi para casa feliz da vida. Mas Jesus ainda estava triste, e ele fala para os discípulos: atravessem para o outro lado, que eu vou ficar sozinho com meu pai. E aí Jesus vai para o monte orar a sós com Deus. Quando na metade da madrugada, no final, quem sabe da madrugada, 4, 5 horas da manhã, Jesus do alto, ele olha e vê o tempo fechando, raios, trovões, e ele sabe que os discípulos estão passando por ali, e ele desce, vai andando sobre as águas, pisando a tempestade, ao encontro dos discípulos. E você conhece a história que nós lemos, quando os discípulos ficam com medo, um problema espiritual, consideram que Jesus é um fantasma, estão com um problema de ordem gravíssima, porque estão confundindo Jesus com fantasma. E aí Jesus fala: não tenham medo, tenham fé, sou eu. E aí Pedro fala: então manda ter contigo. E você conhece o final da história. Queridos, eu quero aprender aqui algumas lições rápidas com você, de como enfrentar a tempestade. Não estamos mais no mar da Galileia, literalmente falando. Não estamos mais, quem sabe, no lugar propício a grandes vendavais e tempestades, mas talvez o seu e o meu coração estejam enfrentando momentos difíceis, de ventos contrários, de relâmpagos, de trovões que desestabilizam. Então essa história aqui, esse texto me ensina como a gente pisa a tempestade, como a gente vence a notícia ruim, como a gente enfrenta o luto, que muitas vezes quer nos empurrar para baixo, quer nos empurrar para trás. Primeira coisa que o texto me aponta aqui no verso 23, olha aí na sua Bíblia, que eu olho na minha, em Mateus capítulo 14, verso 23, que despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Sabe como que eu e você enfrentaremos o luto na vida, as perdas da vida? Sabe como que nós enfrentaremos as tempestades? Buscando um relacionamento com o Pai. Ô gente, olha para cá, você está muito atento, mas deixa eu te falar isso.
Se tinha alguém que não precisava orar, era Jesus. Jesus é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Se tinha alguém que estava conectado constantemente, é Jesus. Mas ele estava humanamente falando, passando por um momento difícil, e ele sobe ao monte para desenvolver relacionamento, ou melhorar, ou caprichar, ou procurar entender. Meu pai, estava na hora do João ir embora. Será que ele foi do jeito certo? Será que esse era o projeto? Deus sabe todas as coisas, Jesus sabe, mas não se esqueça que Jesus se esvaziou da sua glória, e ele, como homem, tinha algumas coisas que eram incompatíveis com a divindade. Por exemplo, onipresença. Jesus não foi onipresente. Jesus, enquanto homem, não foi onipotente. Ele se cansava, ele chorava, ele sorria, ele tinha fome, ele tinha sede. Então talvez ali Jesus está falando com Deus: Pai, me explica isso. Sabe um outro momento que Jesus orou assim? Lá no Getsêmani: Pai, se for possível, dá um jeitinho que eu não quero passar por isso. E o texto nos diz, então, querido e querida, que para a gente pisar a tempestade, é imprescindível o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso Pai. E oração não pode ser obrigação, oração não pode ser constrangimento, oração não pode ser cumprimento de ritual, oração tem de ser um prazer, um privilégio, tem de ser algo que nos preenche. Todos nós temos aparelho de celular aqui. Eu não sei se você tem o Samsung última geração, ou o iPhone 17 Pro Max, eu não sei. O seu celular pode ter uma memória de 520 não sei o que, pode ter uma bateria que dura horas, mas se o seu celular não for colocado na tomada uma vez por dia, ele vai descarregar e vai perder a utilidade. Nós, como crentes, podemos ter dons, podemos conhecer teologia, podemos ser antigos de igreja, mas se não houver oração que nos liga à fonte, a nossa energia não é suficiente para 24 horas. A nossa energia, querida igreja, não vai nos dar condição de enfrentarmos as tempestades. Jesus nos ensina isso. Eu não sei se você está enfrentando uma tempestade, mas eu sei que para vencê-la, pisando a tempestade, é necessário desenvolver relacionamento com o Pai. Você está entendendo isso? Lá na igreja a gente fala muito do TSDD. TSD ao quadrado, ou TSDD. O que é isso, pastor? Tempo a sós com Deus diariamente. Tempo a sós com Deus diariamente. Eu teve um período que eu fui muito firme nessa história de tempo a sós com Deus. Eu cheguei a fazer 1 hora pelas manhãs, quando eu acordava, orando, lendo a palavra, me preparando para enfrentar as tempestades do dia. Só que com o passar do tempo, a falta de agenda, a Solange preenche muito o meu tempo e aquela loucura, aí eu comecei a dar bobeira, e eu comecei a diminuir um pouquinho. Eu aproveitava no carro para orar, aproveitava. Eu não estou falando que foi por causa disso, mas sabe o que aconteceu? Deus não desperdiça nem as nossas doenças. Eu fui diagnosticado com hipotiroidismo, comecei a engordar. Eu gosto de correr, né, César? A gente gosta de correr, e se você pesar 2 quilos a mais, muda toda a sua configuração de corrida. E eu cheguei, o meu peso 70 quilos, e isso agora, porque quando nós casamos eu pesava 52. A turma falava que para tirar raio-x não precisava nem de raio-x, só colocar contra o sol assim que me via transparente. Eu e a Solange, quando nos casamos, eu não vou falar quanto ela pesava, mas era próximo disso. Eu pesava 52 quilos, engordei, cheguei nos 70. Alguns anos, cheguei nos 75, eu assustei, falei, alguma coisa não está funcionando. Aí eu fui para o endocrinologista e deu que eu estava com hipotiroidismo. O que eu comecei a fazer? Tomar um remedinho lá para completar, o Puran. Só que para tomar o Puran, tem de ser quanto tempo antes do café da manhã? Eu tomo com uns 15 minutos. A recomendação da endócrino é meia hora antes. Você tem de tomar pelo menos meia hora de jejum. Então você acorda, toma o remédio e demora meia hora para fazer o de jejum.
Quando aconteceu isso, eu falei, tá bom, Deus, vou caprichar no meu tempo a sós com Deus, porque agora eu sou obrigado a acordar meia hora antes para tomar o remédio. Então olha como a gente é, eu ia falar safado, mas não vou falar isso, que é feio falar. Olha como a gente é sem vergonha. Para acordar, para orar, a gente não tem tempo, mas para tomar remédio, a gente acorda. Para acordar, para orar, a gente não tem tempo, mas se uma menina, e eu adolescente jovem, fala assim, passa em casa para me dar carona para o colégio, a gente acorda de madrugada. Para acordar, para orar, a gente não tem tempo, mas se o chefe falar, ó, entra meia hora mais cedo que eu vou te dar uma bonificação, a gente consegue. Percebe? É tudo questão de prioridade. Querido, eu e você precisamos ligar na tomada, senão nossos aplicativos não funcionam. A gente precisa ligar na tomada, senão vai descarregar a bateria. Ninguém tem fonte de energia própria. A gente é como a lua ilumina a noite porque ela reflete a luz do sol. Nós precisamos viver uma vida conectada com Deus. Quanto tempo do nosso dia a gente investe em oração? E Paulo fala, orai sem cessar. E é óbvio que eu tenho de orar no trabalho, tenho de orar em todos os lugares. Mas queridos, eu sei que aqui em Curitiba não acontece isso, mas lá em Goiânia, a Solange esses tempos atrás, ela falou para mim assim, bem, eu não quero mais que você vá no mercado comigo. Eu falei, por quê? Não, porque eu não quero. Bem, mas eu quero tanto ir no mercado. Bem, eu quero que você vá no mercado, eu quero que você participe comigo. Eu quero que você veja o preço das coisas, eu quero que você veja o que está mais caro, o que está mais barato. Bem, você vai no mercado para empurrar carrinho e ficar olhando o celular. Eu punha a mão assim, pastor, no carrinho, e eu ia só ali. Porque afinal de contas eu sou pastor, eu participo de mais de 180 grupos na igreja, eu tenho muita coisa para responder, eu não perco tempo no celular, não é assim? Até quando eu estou jogando o joguinho, é para desestressar, porque afinal de contas eu fico estressado. Querido, se a Solange, que é essa moça linda, ela quer exclusividade e não quer me dividir com o celular, será que Deus fala, não, tudo bem, faz uma oraçãozinha rápida aí e fica? Esses tempos atrás eu preguei na igreja e pedi para todo mundo abrir o celular, onde fala quantas horas por dia você fica em cada aplicativo. Seu celular tem essa configuração. Fernanda, já fez isso lá? Quando você abre, você vai ver quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa no WhatsApp, e aí para pensar quanto tempo você passa com o pai. Captou a mensagem? Quem captou fala, entendi. Falando. Querido, querida, tempo com Deus te faz pisar a tempestade. Então eu e você nessa noite talvez estejamos enfrentando tempestades, e talvez a tempestade se prolonga muito, porque a gente não está habilitado para pisá-la, e Jesus só pôde pisar a tempestade, depois dele ter passado horas no monte, conversando com o Pai. Quem entendeu isso, diga amém. Mas o texto continua dizendo no verso 25, olha aí em Mateus 14, 25, na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. Deixa eu falar algo para você, olha para mim aqui um pouquinho, você está bem atento, muito obrigado, graças a Deus. Mas a gente pisa as tempestades, quando a gente se relaciona com o nosso próximo. A gente pisa a tempestade, quando a gente sai do nosso mundinho. A gente pisa a tempestade, quando a gente para de olhar só para o nosso umbigo. A gente pisa a tempestade quando a gente se preocupa com o próximo. A gente pisa a tempestade quando nós não estamos enfrentando, mas a gente vai abençoar aquele que está no meio do furacão. E quando eu piso a tempestade do outro, Deus me habilita para quando chegar a minha. O texto está dizendo que Jesus estava no monte. No monte estava chovendo? Não. No monte estava ventando? Não. Ele estava numa situação do ponto de vista do clima confortável? Estava. Mas ele sai e vai para o meio da tempestade, porque as pessoas que ele amava estavam lá no meio.
Sabe quando a gente vence a tempestade? Quando a gente vive relacionamentos. Como foi gostoso esse encontro de casais. Estávamos conversando com a Solange no quarto hoje. Como foi gostoso. Quanta amizade a gente viu entre vocês. Quanto companheirismo, quanta solidariedade. Queridos, é isso que faz a gente ser igreja. É isso que faz a gente ser família. Quando um está sofrendo, a gente abraça. Quando um está se alegrando, a gente festeja. A Bíblia fala: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então eu vou vencer a minha tempestade quando eu aprender a vencer a tempestade dos outros. Se tem alguém enfrentando problema, eu não posso virar as costas e falar: não é comigo. Não. Você conhece a história daquele fazendeiro que a mulher dele sofreu uma picada de cobra, e aí todo mundo ficou preocupado na fazenda, e o mundo animal também se preocupou, e aí o rato ficou muito preocupado com a fazendeira que estava passando mal, e o rato chegou para o galo e falou: galo, a nossa dona está passando mal, que uma cobra picou. O galo falou: não estou nem aí, a minha galinha e meus pintinhos estão protegidos. Aí o rato chegou para o seu porco e falou: seu porco, oink, oink, a fazendeira, ela sofreu uma picada de cobra e ela está passando mal. O porco falou: não estou nem aí, meus porquinhos estão protegidos. Aí chegou para o boi: boi, o que nós vamos fazer com a fazendeira? O boi falou: não é problema meu, minha vaca está protegida, meus bezerros estão protegidos. Aí o fazendeiro chamou lá o médico veio, aplicou o soro e tudo mais, e tratando da mulher. Aí o médico falou assim para o fazendeiro: olha, sabe o que você faz? Faz uma canja, porque fazendo uma canja vai ajudar no tratamento da sua esposa. Aí o que aconteceu? O galinheiro foi devastado, porque o galo que falou que não era problema dele, perdeu toda a família na canja. Depois de um tempo, famílias começaram a visitar a fazendeira que estava se recuperando, e chegou um dia que a fazendeira já estava um pouquinho melhor. Ela falou assim: vamos fazer uma feijoada. E aí a família do porco, que não tinha problema com a cobra, dançou. Depois que a mulher recebeu a alta médica, todo mundo feliz, o fazendeiro falou: vamos fazer um churrasco. E aí você já sabe o final da história. Querido e querida, o texto está dizendo para nós que a gente enfrenta a tempestade quando a gente aprende na solidariedade, quando a gente aprende no compartilhar. Então, além de desenvolver um relacionamento com Deus, eu preciso aprender a viver em comunidade. Que privilégio é ser igreja, que privilégio é ser família. Eu sei que tem as pessoas assistindo online, e a bênção do online de fato veio pós-pandemia para ficar. A nossa igreja, durante a semana, são centenas de pessoas que visualizam e assistem e são ministrados. E tem gente que congrega com a gente que é de fora do país, e o fuso horário não deixa participar do culto ao vivo. Então, a bênção o mundo online. Mas o mundo online tem uma limitação. É isso aqui, ó. Não tem como. É junto. Hoje as pessoas estão se isolando, as pessoas estão cada vez mais vivendo dentro de casa, no seu mundinho. Eu quero desafiar você a ser comunidade, a vir para a escola dominical, a vir para a Peixada terça-feira, pastor, é isso? Será que dá para mudar minha passagem da Solange? Dá? Você comprou a passagem? Foi o pastor? Pastor, vamos mudar essa passagem aí. Eu acho que vocês pisaram na bola, marcaram a passagem um dia antes da Peixada. Querido, o peixe é um detalhe, e se o peixe estiver saboroso, é um detalhe saboroso. Mas o gostoso é comunhão, porque o grupo de homens podia fazer um monte de marmita de peixe e mandar para todo mundo em casa. Valeu a peixada? Não valeu. A peixada é um pretexto para a gente ajudar uns aos outros a vencer a tempestade. Quem está entendendo isso, diga amém. Vive em comunhão, vá para uma célula, venha para uma célula, venha para a escola dominical, participe do culto, se envolva. Se você vê alguém sofrendo, seja solidário, tenha compaixão, mais do que empatia. É isso que Jesus fez com os discípulos, e é isso que Ele nos ensina a fazer. Posso ouvir um amém para isso? Amém. Terceiro e último lugar, o texto nos diz que Jesus, Ele está ensinando
os discípulos a terem uma fé madura. Então, em primeiro lugar, relacionamento com Deus Pai me dá subsídios, força para pisar a tempestade. Em segundo lugar, relacionamento uns com os outros, com a família da fé, com a igreja, me dá força e subsídio para vencer e pisar a tempestade. Em terceiro lugar, uma fé madura. O que eu quero dizer com fé madura? É a fé que Pedro expressou até um certo ponto. Porque, queridos, quando Pedro anda sobre as águas, e alguns acham que ele andou pouco, mas deixa eu desenvolver a minha teoria para você aqui. A Bíblia fala que Jesus estava vindo e ele foi confundido com um fantasma. Então, pastor Paulo, ô Lilian, se ele foi confundido com um fantasma, ele não estava pertinho. Ele devia estar a alguns metros, quem sabe 10 metros, tinha neblina, tinha vendaval, tinha chuva, mas eles confundiram com um fantasma. Então Jesus não estava ali pertinho no tete a tete. Então Jesus estava a uma certa distância. E aí o texto nos diz que quando Pedro sai andando na direção de Jesus, a Bíblia não fala quantos passos ele dá, mas fala que quando ele teve medo e afundou, não deu para ele segurar no barco, porque se ele tivesse colocado o pé para fora do barco e afundado, aqui ó, ele segurava na lateral do barco. Ou seja, ele não estava tão perto do barco para poder segurar. Então, se ele estava longe do barco, próximo de Jesus, que foi confundido por um fantasma, porque talvez não estivesse pertinho, Pedro andou alguns passos, 5, 6, 10, eu não sei, mas eu acredito que foi mais do que um. E essa fé de Pedro é uma fé que a gente precisa ter. Ô querido, para pensar essa cena. Você acha que quando Jesus fala vem, Pedro escorou no barco assim e falou assim: ô Tomé, segura minha mão aí. E ele pôs o pé para o lado de fora. Ô Cleide, ô Darcy, você acha que ele fez assim para ver se afundava? Você acha que ele colocou a mão antes para ver se estava duro ou não? Não. Quando Jesus fala vem, Pedro vai. E sabe o que eu aprendo? Que essa fé é uma fé que tem qualidade. Porque o que Pedro fala? Se és tu, olha o verso 28. Se és tu, Senhor, me manda, que eu vou. Então eu preciso, para vencer as tempestades, pisando as tempestades, eu preciso ter uma fé de qualidade. Porque, queridos, tem gente que tem fé em coisas, tem gente que tem fé em objetos, tem gente que tem fé em lugares. Lembra daquele homem lá do tanque de Betesda, em João capítulo 5? Ele tinha fé num anjo que movimentava a água de vez em quando. Então era o lugar, era o anjo. Então não basta crer. Todos nós temos fé. Quem mora em apartamento aqui? Deixa eu ver, quem mora em apartamento? Quem andou de elevador hoje? Quem andou de elevador? Você teve fé que o elevador não ia cair. Alguém olhou o certificado lá da empresa que faz a vistoria? Você foi dar uma olhadinha no cabo de aço do elevador? Não. Quando você vai andar de avião, viajar de avião, você pede para o piloto mostrar o brevet para você? E as horas de... Não. Então nós temos a capacidade de crer. Nós temos fé. Agora a questão é que Jesus, Hebreus fala isso, ele é o autor da fé. A capacidade de crer vem de Deus. Agora ele também é o consumador da fé. É como se nós fôssemos um espelho. Lembra quando a gente era criança que brincava de fazer reflexo com o espelho? A minha mãe falava que se pegasse no olho de alguém, deixava de boca torta, né? Então, quem é desse tempo da boca torta, né? Dá reflexo de espelho, não podia brincar com o espelho. Mas o que é o espelho? Você pega o reflexo do sol e você direciona. A gente brincava, todo mundo brincou disso, né? A Bíblia fala que Jesus é o autor da fé e o consumador. Então eu, como espelho, tenho de receber a capacidade de fé que vem dele e que volta para ele. Fé de qualidade é a fé que Pedro fala: se és tu, Senhor, me manda que eu obedeço. Deixa eu falar algo para você, você que é pai, mãe. Hoje os nossos adolescentes, e eu ouço muitos falando no meu gabinete, eles queriam que o pai e a mãe mandassem. Hoje existe uma crise de autoridade. Hoje a gente quer ser um amigo do nosso filho, que coincidentemente é pai.
Eu falei isso no encontro. As minhas filhas agora já são adultas, mas elas tiveram muitas amigas e amigos na adolescência. Mas elas só tinham um pai que podia ser amigo. Só tinha uma mãe que podia ser amiga. Amigo a gente tem um monte, pai e mãe é um só. Não queira ser amigo do seu filho, seja pai, e sendo pai, seja amigo. Muitos filhos querem ter limites. Muitos filhos querem ter alguém que eles sabem que é autoridade sobre a vida deles. E falta isso. O que Pedro fala para Jesus? Se és tu, manda-me. Eu quero ter alguém para obedecer. Eu quero ter alguém para me cobrir. Vocês sabem a estrutura metodista, nós temos acima do pastor, na hierarquia espiritual principalmente, nós temos a figura do SD, do bispo, da bispa. Eu sou pastor há 32 anos, por 2 vezes, eu fui oficialmente convidado para fundar uma nova igreja. Pastor, a instituição é muito complicada, pastor, o senhor tem um ministério, vamos sair e formar outra. E o povo saiu e formou, e já dividiu umas 3 ou 4 vezes essa que eles formaram. Eu falei, eu não vou, porque eu não posso ficar sem cobertura. A autoridade que eu tenho veio de cima. A autoridade que você tem vem de cima. Os seus pastores são a autoridade de Deus sobre a sua vida. O seu líder é a autoridade de Deus sobre a sua vida. E o que Pedro está falando, Senhor, me manda. Se o Senhor mandar, eu obedeço. Então uma fé madura é uma fé de qualidade, de obediência. Um outro detalhe da fé de Pedro que me chama a atenção é uma fé motivada. O texto fala, se és tu, me manda andar sobre as águas. Não foi isso que Pedro falou? Se és tu, me manda e me ensina, porque eu quero escrever um livro como andar sobre as águas. Eu quero escrever um livro como ser melhor que os outros 11. Não era essa a motivação de Pedro. Qual era a motivação de Pedro? Manda-me ir ter contigo. Querido, querida, a fé madura é motivada por estar com Jesus. Hoje tem muita gente que quer Jesus como um office boy, um delivery motoqueiro. Como é bom delivery, né? Esse mês eu estamos num propósito, mas, gente, aquela noite fria, você liga lá no aplicativo, aperta lá, o cara vem e entrega comida quentinha na sua casa. É uma maravilha delivery, é muito bom. A gente quer um Jesus delivery, que vem entregar as coisas para nós, entrega um bom casamento, entrega a saúde, entrega um bom trabalho, uma boa velhice. A gente quer isso. E sabe o que Pedro queria? Qual era a motivação de Pedro? Estar com Jesus. Então uma fé madura, que faz a gente pisar a tempestade, é uma fé de qualidade. Se és tu, a minha fé está no Senhor, não é em outra coisa. É uma fé motivada, eu quero estar com o Senhor, eu não quero outra coisa a não ser a tua presença. Em terceiro lugar, e já concluindo, quantas vezes eu falei concluindo já? 5, então está na hora de terminar, concluindo. Alguém já disse que ter fé é acreditar que o pastor fala que está acabando, e acreditar que vai acabar mesmo, né? Mas queridos, para concluir, o texto nos diz que Jesus falou para Pedro, vem. E sabe o que Pedro fez? Foi. Queridos, sabe o que eu vejo aqui? É uma fé com intensidade. Para pensar. Você acha que Pedro parou e ficou pensando, será? Você acha que Pedro falou, tá bom, amanhã eu vou? Você acha que Pedro falou, Senhor, diminui a força do vento? Eu vou, mas o Senhor dá uma diminuída aí. Você acha que ele falou isso? Não. Queridos, a fé de Pedro era intensa. Fé madura é uma fé intensa, que quando o pastor fala, quem pode? Estou aqui, Senhor. Deus não está à procura de gente disponível. Deus está à procura de gente disposta. Porque o disponível é vagal. O disponível já está velhinho. Não estou falando que gente aposentada não pode ser usada, pelo contrário. Mas a desculpa que a gente não tem tempo não serve, porque Deus não está perguntando quem tem tempo. Deus está perguntando quem vai falar, eis-me aqui.
Então Deus não está à procura de gente disponível, Ele está à procura de gente disposta. E o disposto não pensa muito, o disposto é intenso. Gente, precisa amanhã vir aqui na igreja fazer um mutirão, estou aqui, pastor. Gente, precisamos de uma casa para abrir uma célula em determinado lugar, estou aqui, pastor. Não tem nem casa, mas conta comigo. Isso é intenso. Pedro foi intenso. A gente, quando aceitou Jesus, foi intenso. Quando o pastor perguntou quem quer, a gente não deixou para o dia seguinte, a gente não procrastinou. Lembra do faraó, que quando veio a praga das rãs, ele estava com o rã saindo pelo nariz, e aí ele falou para o Moisés: Moisés, fala com Deus, e fala que eu vou deixar o povo ir, contanto que tire as rãs. Aí Moisés falou: você garante? Garanto. Tá bom, vou falar com Deus então, faraó. E aí ele falou para o faraó: quando você quer que eu peça para Deus tirar as rãs? O que o faraó respondeu? Amanhã. Ô amigo, se você está com o rã saindo pelo nariz, e você está com a oportunidade de acabar com as rãs, você vai falar amanhã? Você vai procrastinar? Ou você vai falar agora? Intensidade. A fé de Pedro foi uma fé com qualidade, se és tu, Senhor. Foi uma fé motivada, eu quero ir ter contigo. Foi uma fé intensa, ele saiu andando. Mas aí eu concluo dizendo: a fé dele foi de pouca duração. E quando Jesus fala homem que tem uma pequena fé, não tem a ver com qualidade, com motivação, com intensidade. Tem a ver com durabilidade. A sua fé precisa durar mais do que a tempestade. Porque o que vai determinar se você vai pisar no luto, se você vai vencer a doença, se você vai vencer a dor da traição, é a durabilidade da sua fé. E a sua fé durável vem de um relacionamento com o Pai. O nosso problema é que a gente quer que Deus acabe com a tempestade rapidinho, porque a gente sabe que a nossa fé vai durar pouco. Ô gente, eu sei que aqui não acontece isso, mas lá em Goiânia, quando você chama o povo para o altar, o povo vem numa intensidade. Está aqui, oração quanto estou precisando. Mas às vezes, antes de chegar em casa, aquilo que a pessoa assumiu no altar, já parou de fazer. Quando chega em casa, ao olhar para alguns aplicativos, para algumas redes sociais, visitar alguns lugares, a fé já acabou. Tudo aquilo que a pessoa falou no altar: nunca mais vou fazer isso, eu vou mudar de vida, na segunda-feira cedo, é uma fé de qualidade, motivada, intensa, mas de pouca durabilidade. Para pisar as tempestades, a nossa fé tem de durar mais do que alguns segundos, do que alguns minutos, do que alguns dias. Pense nisso. Jesus, ele podia ter feito tudo diferente. Talvez, se fosse nos dias de hoje, alguns iam dizer: Jesus, o Senhor está no alto da montanha, o Senhor tem visão espiritual e estratégica, por que o Senhor não resolveu o problema lá do alto da montanha? O Senhor sabia que o povo estava numa situação de dificuldade? De longe você podia falar: vento, ou ventania, fica quieta. O Senhor podia engavetar os ventos de longe. O Senhor podia ter evitado a tempestade, Jesus. Hoje é isso que muitos querem. Mas Jesus não evitou a tempestade. E presta atenção nisso. Foi só depois que ele deu a lição para Pedro, para os discípulos, e eles voltaram para o barco, foi que Jesus falou: tá bom, agora eu vou acalmar a tempestade. Nem precisava mais. Sabe quando que Jesus acaba com a tempestade? Quando a gente já venceu ela. Porque se ele acabar com ela antes, a gente sai derrotado da tempestade. Quando você vencer o luto, quando você vencer a dor, quando você vencer a dificuldade, aí a tempestade foi vencida, Jesus acaba com ela. Não porque ele não possa parar com ela antes, mas a tempestade tem um fim pedagógico. A tempestade é um processo de nos fortalecer. Esse é um outro erro que a gente comete com essa geração de filhos. A gente protege os nossos filhos, a gente põe numa redoma de vidro,
Esses dias um pai chegou para mim no gabinete falando: pastor, eu estou mudando o meu filho de escola. Eu falei: por quê? Ele está no ensino fundamental, na segunda parte. Eu falei: por quê? Pastor, estão fazendo bullying com meu filho, e é errado fazer bullying. Mas eu falei: você vai mudar de escola, na outra escola, se fizerem bullying, o que você vai fazer? Pastor, mas o que eu faço? Fortaleça o teu filho para enfrentar a tempestade do bullying. Fortaleça o teu filho, porque você vai lá na escola, vai reclamar com a diretora e vai fazer tudo, o seu filho vai ficar cada vez mais dentro de uma redoma, e a hora que ele crescer, você não vai protegê-lo o resto da vida, e a hora que essa redoma sair, talvez o seu filho vai sucumbir à tempestade. Jesus podia nos livrar das tempestades, mas Ele faz a gente pisar as tempestades, porque depois que a gente pisou, elas não são as coisas mais importantes. Fecha os seus olhos, olha para o teu coração. Se o pessoal do louvor, alguns quiserem vir para nos ajudar, Deus habita no meio dos louvores. Olha para o seu coração, eu estou olhando para o meu. Olha para a tua vida, eu estou olhando para a minha. Eu gostaria que nessa noite eu e você entendêssemos isso. As tempestades, Jesus estava enfrentando a tempestade da morte, do luto, e mesmo assim Ele se preocupou com a multidão faminta. Jesus estava enfrentando a tempestade, e mesmo assim Ele se preocupou com os discípulos no meio do temporal. E Ele nos ensina que um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai, nos habilita a nos preocuparmos uns com os outros. E o relacionamento com o Pai nos habilita a abençoarmos uns aos outros e desenvolvermos uma fé madura, uma fé que tem qualidade, uma fé que tem motivação, uma fé que é intensa e que é perseverante, uma fé que dura mais do que a tempestade. Pense nisso. Qualidade, motivação, intensidade e durabilidade, perseverança. Nós não podemos decidir o tempo de duração de uma tempestade, nós não temos como. Aliás, uma das características da tempestade é porque ela vem em circunstâncias que a gente não domina. Eu não posso definir o tempo de duração de uma doença, de uma traição, de um desemprego. Eu não posso definir o tempo de duração de uma tempestade, mas eu posso decidir a duração da minha fé. Eu posso decidir que a minha fé vai durar mais do que as adversidades da vida. Eu quero orar por você. Se você quiser, fique em pé aí, para eu saber que você precisa orar, que você entendeu essa palavra. Eu estou em pé porque eu preciso, eu estou em pé porque eu quero, eu estou em pé porque eu estou falando para Jesus: Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé para que ela seja maior do que as adversidades. Aumenta a minha fé, Jesus, para que ela dure mais do que a tempestade. Senhor Deus, nós estamos em pé porque estamos dizendo ao Senhor que entendemos a Tua palavra, porque estamos respondendo afirmativamente a Tua palavra. Estamos precisando desenvolver um relacionamento contigo, um relacionamento com o nosso próximo. Estamos, Deus, precisando desenvolver uma fé madura, uma fé de qualidade, uma fé de durabilidade, uma fé motivada, uma fé intensa. Deus, estamos em pé porque é a posição que o Senhor quer nos ver. Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada vida aqui, ó Pai, nesta noite entenda, absorva e seja tocada pelo Teu poder. Deus, essas vidas que estão
no meio de uma adversidade tão grande, que já perderam as forças. Ah, Deus, estamos gritando como Pedro: socorre-nos. Estende a tua mão, Pai, para essa vida que está sucumbindo. Estenda a tua mão, Deus, porque nós queremos agarrar firme nas tuas mãos e queremos ser puxados de volta para o barco. Por favor, Deus, por favor, em nome do Senhor Jesus. Fique em oração, o ministério vai ministrar o louvor, e eu e você temos uma oportunidade de recebermos uma intercessão de alguém. Jesus estava ali intercedendo pelos seus discípulos. Ele está aqui intercedendo por você. Se você quiser, se ficou em pé, dê mais um passo, vem aqui para o altar. Venha, se você pudesse ajoelhar aqui, e nós vamos orar uns pelos outros. O time pastoral, o ministério de oração vai orar por você. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, eu não sei qual é o temor que assola o teu coração, mas se você precisa, o altar é o lugar para mim e para você. Enquanto o ministério canta, venha, os pastores, nós vamos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo é sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo. Mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos.
Aleluia, Jesus. Tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre Aleluia. e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado. Oh, Jesus, nós exaltamos. Esse é o nosso Deus. Oh, Pai, aleluia. Você pode levantar suas mãos e declarar a santidade do Senhor. Aleluia. Sempre serás. Obrigado, Jesus. Santo Para sempre. os anjos clamam, e os anjos clamam, Aleluia, Jesus. toda a criação, Santo é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir a Ele, porque Ele é santo, Ele é digno. Esse é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém.